É um grande privilégio, mais uma vez, estar com vocês nesta noite para estudarmos a Palavra de Deus juntos. E vamos começar mais uma vez lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 2, vamos começar no versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós sabemos, Senhor, que a mente do homem é uma coisa débil. As palavras do homem é a mesma coisa. Ó Senhor, as maiores palavras, as mais eloquentes, não são nada e não podem mudar o coração, mas a Tua palavra é verdadeira. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra percorra o caminho dela esta noite, como a palavra do Deus vivo, no poder do Espírito Santo. E isso a partir deste texto, desta figura de Paulo. Que vejamos o que significa ser um verdadeiro ministro de Cristo. Que venhamos viver nossas vidas de acordo com isso. Senhor, nos ajude. Eu estou ciente, Senhor, da nossa necessidade de Ti, pelo menos até determinado ponto. E eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, que nos transforme, que nos mude, por intermédio da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui em Cristo, para que essa palavra seja divulgada e seja uma ajuda para eles. Em nome de Jesus. Amém. A partir deste texto que eu acabei de ler, e também do que nós lemos há uma semana e meia, no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, e a partir da leitura do livro de Atos, também nós descobrimos que Paulo, quando estava pregando em Tessalônica, ele estava pregando em meio a uma grande perseguição. E havia pessoas que se colocaram e se levantaram contra o apóstolo Paulo e se tornaram os seus acusadores. E aqui neste capítulo, no segundo capítulo, ele está respondendo às acusações dos pagãos e dos judeus que se levantaram contra ele e contra a igreja primitiva. Agora, antes de entrarmos no nosso texto, precisamos nos fazer uma pergunta muito importante. Quando é correto que um cristão ou um ministro do Evangelho se defenda? Quando é correto? Bem, sempre temos que ser muito cuidadosos com o orgulho de não estarmos nos defendendo simplesmente por nós mesmos e os nossos próprios egos ou reputações. Mas se você olhar as Escrituras com clareza e olhar para essa passagem, acho que estamos corretos em nos defender quando a integridade do Evangelho está em jogo, ou quando as acusações daqueles que se levantam contra nós estão causando males à fé dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, especialmente os novos convertidos. Então devemos nos levantar e devemos fazer uma defesa, não por nós mesmos, porque para nós a nossa vindicação, na verdade, não virá até a plena vindicação de Cristo na segunda vinda. Não é para nós mesmos, mas é para o benefício do Evangelho.
e o benefício daqueles que abraçaram o Evangelho. Agora vamos olhar para o nosso texto, e o versículo 1 ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Agora olhe para a preposição para isso, que é muito importante. Por quê? Porque significa que isso está conectando a algo. A que está conectando? Bem, geralmente está conectando ao capítulo 1. Mas especificamente, se você voltar ao versículo 5, verá onde ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nessa passagem, Paulo está falando sobre como o evangelho entrou em Tessalônica, entrou com poder, não com palavra de homens, mas com a palavra de Deus e transformando vidas. E depois ele explica isso. Ele continua dizendo também: vocês sabem que tipo de homens nós éramos no meio de vós. Então ele está falando sobre o poder do Evangelho e a integridade dos pregadores do Evangelho, aqueles que trouxeram a mensagem. E é aí que ele começa agora a fazer a sua defesa. Ele diz: porque vós, irmãos, sabeis. Agora, eu quero que vocês vejam isso. Mesmo no seu texto, diz que vocês mesmos. Ele não diz que você sabe, mas diz que vocês mesmos sabem. Ele está apontando para eles com o dedo e está dizendo: agora escutem, vocês ouviram todo tipo de coisa a respeito de nós, desde que nós fomos embora. Mas vocês, enfaticamente, vocês mesmos, vocês sabem que tipo de homens nós éramos quando vivíamos no meio de vós. Agora, eu quero que vocês deem atenção especial à palavra aqui, porque é muito importante aqui, ó. É a palavra oida, que significa saber pela observação, pela percepção, olhando de fato para algo e examinando algo. Então, se você voltar ao versículo 4, no capítulo 1, ele diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ele não está dizendo: eu sei que vocês são cristãos por causa de alguma revelação especial de Deus. Ele diz: eu sei que vocês são cristãos porque eu observei vocês. Eu percebi que vocês são cristãos observando a vida de vocês. Então, se vocês olharem no versículo 5, ele continua, no meio do versículo, ele diz: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E de novo, a palavra é oida. Vocês sabem. Vocês que vivem em Tessalônica, vocês nos viram, vocês nos observaram, vocês conhecem que tipo de homens nós somos. Agora, essa é uma verdade muito importante para todos nós. Como eles sabem que tipo de homens nós somos? Ou que tipo de irmã em Cristo você é? Não é pelo que você diz com a boca, é pelo que as pessoas enxergam, o que elas percebem. Isso valida a sua confissão. Diz: para vocês mesmos, irmãos. Agora, isso é muito importante. Eu sei que estou sendo exigente, mas olhe para o que ele está fazendo. Esses acusadores estão tentando criar uma barreira entre Paulo, Silas e Timóteo. Entre eles e entre os novos crentes em Tessalônica. E Paulo diz: veja, nós somos irmãos. Nós nos tornamos irmãos em Cristo. Quando eu estava com vocês, compartilhamos esse tipo de intimidade. Lembrem-se, não apenas do que éramos entre vocês, mas do relacionamento que tínhamos. Sempre que às vezes eu duvido, ou que outro irmão em Cristo está fazendo isso, você sabe para onde que eu vou? O meu conhecimento de longa data daquele irmão em Cristo. Que tipo de caráter eu sei que ele possui e que é um muro contra as acusações do diabo. Eu conheço este homem. Você está entendendo? E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele diz: vocês sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Agora, o que ele quer dizer? Não foi frutífero. Bem, a própria palavra kenos pode significar 3 coisas diferentes e todas elas podem estar aqui juntas. Em primeiro lugar, não viemos até vocês de mãos vazias, como se nós fôssemos mendigos que tivessem chegado à cidade de vocês para obter algo de vocês. Nós não viemos de mãos vazias para que vocês não recebessem nada de nós. Vocês não se lembram como as suas vidas foram transformadas? Vocês não se lembram dos benefícios que vocês receberam das nossas vidas e do evangelho que nós pregamos? Esse é um significado disso. A segunda coisa é esta: quando algo é vão, é ineficaz ou infrutífero, não há fruto. Ele diz: irmãos, vocês sabem que tipo de ministério nós tivemos entre vocês.
Vocês puderam ver em nossas vidas o fruto verdadeiro e o fruto genuíno segundo as nossas obras no nosso Senhor. Isso é a prova de que alguém é discípulo. Ele disse, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu designei vocês para que vocês vá e deem frutos e que o fruto de vocês permaneça. E se voltarmos tanto ao Antigo Testamento assim, nós entendemos que o homem que medita na palavra de Deus, ele é como uma árvore firme, plantada na beira do riacho, e ela dá fruto na estação certa, a sua folha não cai e nem murcha. E em tudo que ele faz, ele prospera. Há uma sensação de muita frutificação em um ministério evangélico real, mesmo que todos nós passemos por tempos de purificação. Há frutos de verdade. Mas os falsos profetas, não é dessa maneira com eles simplesmente não têm isso. É o que Judas diz sobre eles. Eles são como árvores do outono, estão duplamente mortos. Não há frutos, eles estão desenraizados. Ouçam-me, cristãos. Nós devemos ser frutíferos, podemos e seremos frutíferos. Se nós formos entrincheirados e unidos com Cristo, se formos enraizados na palavra de Deus, se vivermos esse tipo de vida de permanência em Cristo, seremos frutíferos. E Paulo está dizendo, me escutem, se lembrem do fruto. O fruto que eu tinha entre vós. Agora, o terceiro significado aqui, acho que é o significado controlador, é que a palavra infrutífero ou frutífero também pode significar falacioso ou falso. E acho que esse é o ponto em que ele está chegando. A nossa vinda não foi algo falso. Não havia algo escondido por trás de tudo o que nós estávamos fazendo, de maneira alguma. O que vocês viram é o que realmente nós éramos e o que realmente somos. Agora, eu quero que vocês percebam algo. Ele diz que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. É difícil traduzir, mas aqui está no tempo perfeito. E o que está indicando é algo muito, muito importante. Ele está dizendo que quando nós chegamos aqui até vocês e nós começamos a ministrar entre vocês, não foi algo em vão, de jeito nenhum. Foi algo frutífero, foi verdadeiro, trouxe benefícios e esse mesmo estado continua. Ele diz, nós simplesmente não entramos no meio de vocês e vocês começaram a ter uma vida feliz e aí quando saímos tudo deu errado. Todas essas coisas que eu falei no capítulo 1 saíram pela janela. Não, ele diz absolutamente não. Ele disse, era um ministério eficaz quando nós começamos e continua sendo um ministério eficaz. Isso é outro sinal. Esse é outro sinal. Uma continuação da coisa que havia sido iniciada. Agora, ele continua no versículo 2, ele diz, algo muito importante aqui, eu preciso parar. Paulo acaba de declarar que o seu ministério não foi infrutífero. Agora ele vai começar a sua defesa. E eu quero que vocês observem algo. Tudo aqui em Paulo, ele faz algo muito importante. Ele faz a acusação e depois ele volta e a refuta. Então ele faz a acusação e depois ele volta e refuta. Ele deixa claro o que está sendo dito sobre ele. Ele ataca de frente. Por quê? Porque ele é um homem justo. Veja, você incrimina alguém que é culpado. Eles vão tentar evitar o assunto completamente, não é? Não Paulo. Ele diz, exponha. Exponha exatamente o que vocês querem dizer sobre mim. E eu vou refutar cada ataque pela graça de Deus. Agora, diziam que a sua vinda havia sido infrutífera, que ele era apenas um mascate, ou um daqueles professores ambulantes com algo a ganhar, com segundas intenções, que estava só entrando em contato com isso. Eles disseram que ele estava vindo sem frutos. Então Paulo começa o versículo 2. Mas, agora isso aqui é importante. Por quê? Quando você olha para o grego, há duas adversidades, duas conjunções que são adversidades. Uma é alá e outra é dia. Quando você usa ala, significa que você está fazendo algo forte, um contraste forte entre o que foi dito antes e o que está sendo dito agora. E Paulo está fazendo um contraste dramático entre o que eles estavam dizendo dele e agora a realidade, o que ele vai colocar diante deles. Ele não está prometendo nada a esses homens. Ele está dizendo que esta é a sua posição, mas eu vou mostrar que é exatamente o oposto. E ele está começando a provar a genuinidade do seu ministério. De que maneira?
falando a respeito do quanto ele sofreu. Hoje, muitos ministros tentam provar a genuinidade do seu ministério pelo quanto eles prosperam. Paulo, ele provou pelo quanto ele sofreu. E vocês vão ver que isso é extremamente importante, não apenas para Paulo, mas o argumento da ressurreição para o próprio cristianismo. Ele diz: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. E o que isso significa? Que antes de vir para Tessalônica, ele estava em Filipos. E ele sofreu terrivelmente. Ele diz, em primeiro lugar, eu sofri. Essa palavra indica que a ideia aqui é de uma sensação de dor. Uma dor física. Dor que viria de alguém batendo em você. Uma dor que viria das algemas em torno dos seus pés, uma dor que viria de alguém que te esbofeteasse com os punhos e chutasse você enquanto você estivesse deitado no chão. É uma sensação de dor física real. Ele disse, isso é o que eu experimentei lá em Filipos. Então ele usa a palavra maltratado. Essa é a ideia de humilhação, degradação, abuso. A ideia de violência está aí, mas é mais porque o trataram com vergonha, como se ele fosse algo descartável, fora de algum balde ou de uma panela. Enfim, agora, a fim de mostrar a vocês que Paulo não está exagerando, apenas marque aí, vamos para Atos por um momento. Vá para Atos capítulo 16. Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, olhe para isso, mandaram açoitá-los com varas. Agora, que humilhante isso seria, não é? E também como isso deve ter doído. Rasgou-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Um castigo. Isso poderia matar vocês. E ele continua, e depois de lhes darem muitos açoites, não apenas uma vez, não apenas duas vezes. Sabe, estamos tão acostumados a ver um cara em algum filme ser atingido no rosto 10 vezes, e ele continua vivo e não há marcas. Eu fui atingido na face. Se você já foi atingido na face, basta um golpe e você geralmente cai no chão. E você cai no chão. Mas eles foram atingidos com muitos golpes e foram lançados na prisão. Depois lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Uma prisão interna. Não havia janelas, é uma solitária. E os pés deles foram presos no trono. Então Paulo está dizendo, ele diz aqui agora, escute, antes de vir até vocês, eu estava pregando essa mensagem que é definida e clara, e que eu chamo de Evangelho de Deus. Eu estava pregando essa mensagem e eu fui terrivelmente perseguido. Então eu vim até vocês, e veja a última parte do versículo 2. E eu vim anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta ou oposição. A palavra aqui para luta ou oposição é argumentada, assim. Ela foi usada para descrever o Coliseu ou aqueles estádios onde havia aqueles Jogos Olímpicos. Mas depois passou a se referir aos próprios contextos e também a ideia da luta, a intensa luta e a luta livre que acontecia dentro dos Jogos Olímpicos. E ele disse, eu prego o Evangelho para vocês como uma pessoa de pé diante do meio de uma arena de boxe, enquanto as pessoas estão me batendo. O que é tão diferente, isso é tão convincente para um pregador. Muitos de nós hoje em dia vamos a um lugar, ficamos em um hotel, saímos, vamos pregar, talvez algumas pessoas fiquem bravas conosco, escrevam coisas ruins na internet, mas não é nada além disso. Ou nada perto disso. Agora, por que isso é tão importante? Isso é extremamente importante. Pense sobre isso. Pense sobre o poder que isso dá ao argumento de Paulo. Eles estão dizendo, eu sou apenas um ladrão, eu sou um ladrão, que eu inventei essa mensagem e eu prego para ganhar dinheiro. Bem, se eu prego isso para ganhar alguma coisa, então, como é que eu praticamente fui espancado até a morte em Filipos? Então, quando eu preguei a mesma mensagem para vocês, eu tive que sofrer as mesmas coisas. Então, Paulo está dizendo basicamente isso. Vocês não estão entendendo? Se eu tivesse sido um charlatão, como eles disseram, eu não teria mudado a minha mensagem?
Se eu quisesse tirar algum proveito de vocês, eu teria sido espancado em Filipos. Eu teria pensado assim, bem, essa mensagem não funciona, então, quando eu for para Tessalônica, eu irei pregar outra coisa. Veja, muitos pregadores fazem isso hoje em dia. Talvez não em relação à oposição, mas eu estava pregando essa mensagem e isso não deu muito certo para a minha igreja crescer. Então agora eu vou mudar um pouco. Eu vou fazer isso, eu vou conseguir agora uma grande igreja. Você entende como as coisas podem ser perigosas? Mas Paulo diz que não. Agora eu quero que vocês entendam algo, que vocês percebam. Quando fala sobre apologética, você fala sobre a defesa da ressurreição, coisas maiores provas que foram apresentadas são as vidas que os apóstolos levaram depois de proclamarem a mensagem. Eu quero dizer, cada um deles viveu uma vida de sofrimento terrível. Dos 12, 11 morreram como mártires. Então a ideia é que se esses homens tivessem se reunido e elaborado uma mensagem para ganhar algum dinheiro, ou ganhar alguma fama ou prestígio, certamente eles teriam mudado a mensagem quando eles estavam prestes a serem massacrados. Mas eles não fizeram isso. E por que eles não fizeram? Porque era o Evangelho de Deus. E eles realmente eram os mensageiros de Deus. Agora veja, ele diz aqui no versículo 2, ele diz, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Mas antes de chegarmos lá, deixe-me dizer isso. Basta voltar um passo e insistir aqui, ó. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento? Vocês observaram? Bem, eles não estavam em Filipos. Caros amigos, ouçam-me. Eu não sei se vocês já jogaram futebol, se já lutaram boxe, karatê, ou o que quer que seja. Mas vocês foram atingidos. E na manhã seguinte, não importa quão jovem, quão forte você seja, você estará mancando. Você estará se sentindo horrível. Um soco, todo o seu rosto vai ficar inchado. Eu quero que vocês imaginem isso, porque às vezes nós não entendemos a imagem. Aqui está Paulo, Silas e Timóteo. Eles estão entrando, ou como quer que tenham chegado a Tessalônica. As suas costas estão dilaceradas. Os seus pés estão inchados por estarem no tronco. Eles estão magros, provavelmente, eu quero dizer, eles estão sofrendo como vocês não podem crer. E quando eles caminham pelo mercado, todo mundo estava vindo meio que perguntando o que há de errado com esses caras. Quero dizer, eles estão todos machucados. Vocês estão entendendo? Vocês enxergam o que este homem sofreu? Agora, eu não quero que você vá para casa e diga, eu não sofro assim, então eu vou me sentir mal. Não, mas eu quero que você abrace o seu sofrimento de uma maneira um pouco diferente. Você não está sendo espancado todos os dias. E nem eu. Então nós podemos enfrentar essas coisas. Nós podemos, com muito mais coragem. Muito mais do que você pode imaginar. Então ele continua, ele diz, veja, apesar de todo esse sofrimento que está acontecendo, nós tivemos ousadia. Agora, eu quero que vocês meditem. A palavra ousadia, isso significa literalmente aqui, na verdade, isso vem de um verbo, que é algo que une duas palavras. Isso significa literalmente, se você juntar todas as falas. Outra maneira de ver isso é toda a franqueza em meio a esse sofrimento terrível. Eles são francos, eles se expõem, eles estão abertos. Não há nenhum segredo sensível acontecendo ali. Não há nenhum movimento interno, oculto acontecendo aqui. Eles estão caminhando pelo mercado, estão proclamando o Evangelho de Deus. Como eles fizeram isso? Diz, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Agora, o que isso significa em nosso Deus? Acredito que se refere a duas coisas. Eles tinham ousadia no conhecimento deles, tanto do poder quanto da fidelidade de Deus. Eles tinham. E é isso que está errado conosco. Muitas vezes, não conhecemos o nosso Deus. Não é isso que Daniel diz? Que seria assim nos últimos dias, quando as coisas ficassem más. As pessoas que conhecem o seu Deus, elas mostrarão força. Ele diz, eu conhecia Deus e eu conheço Deus. Eu sei quem Ele é, mas há mais.
Não está simplesmente ali dizendo em seu Deus, nesse sentido de conhecimento, coisa intelectual, mas nunca podemos nos esquecer da união que existe entre o crente e Deus por intermédio da obra meritorial de Jesus Cristo. Ele está falando, eu creio num fortalecimento sobrenatural no Espírito Santo. Não apenas o que ele sabe, mas ele disse que o poder que opera poderosamente nele, esse mesmo poder opera em vocês. O mesmo Deus, o mesmo poder. Nós podemos fazer isso. Ele diz, então, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Vocês se lembram de Davi quando eles queriam apedrejá-lo? O que ele fez? Ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Paulo está fazendo a mesma coisa. Agora ele continua e diz, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Para anunciar, vamos falar de novo, para anunciar. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, que a vida de Paulo no ministério dependia da proclamação. Ele não estava, como eu disse, correndo por aí sussurrando para as pessoas. Ele estava falando para que a palavra de Deus falasse com vocês, o Evangelho de Deus. Agora, eu quero que vocês vejam uma coisa. Se vocês forem para o versículo 5 do capítulo 1, ele diz, o nosso Evangelho. E então, o texto que eu acabei de ler, versículo 2, capítulo 2, o Evangelho de Deus. Paulo chama isso de seu Evangelho, então o chama de Evangelho de Deus. Quando Paulo se refere a isso como seu Evangelho, ele não está dizendo que é a sua invenção, que ele inventou isso. Ele está simplesmente dizendo que ele se identifica com o Evangelho. Vocês estão entendendo isso? Ele se identifica com isso. Ele se tornou dele, tornou-se o ponto central de sua vida. Ele tem sido do próprio Evangelho. É dele. E ainda há um reconhecimento de que é o Evangelho de Deus. É a mensagem de Deus. A invenção de Deus. Deus falou. Ele disse, para vos anunciar o Evangelho de Deus. Agora, vamos para o versículo 3. Pois a nossa exortação. Agora, antes disso, no versículo 2, o que ele está usando para provar que ele é verdadeiramente um ministro do Evangelho? O seu sofrimento. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai apontar para a exortação. Ele vai apontar para a sua pregação. E ele diz isso, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Como é que ele poderia pregar o Evangelho? Versículo 2, em meio a tanta perseguição e sofrimento, eu vou te dizer, porque ele sabia que não era mentira, e sabia que as suas motivações eram verdadeiras. É assim que ele podia fazer isso. Ele diz, para a nossa exortação, a palavra exortação vem do verbo, é derivado do verbo parakaleio. Chamar de lado, chamar no canto. Agora, pense nisso, porque a palavra aqui tem um duplo sentido, e é muito importante aqui. Qual que é o duplo sentido? Pode se referir a confortos. Te dá um conforto. Pode se referir a um conforto, um encorajamento. Ou pode se referir a uma exortação. Há uma exortação e uma súplica. Você se refere a ambas as coisas e isso é importante. O que Paulo está dizendo é isso. Veja, quando nós exortamos vocês, encorajamos vocês e chamamos vocês ao arrependimento e todas essas coisas com uma voz forte, escutem, é porque estamos tentando manipular vocês ou forçá-los a algo? De jeito nenhum. Mas então ele volta e diz, também, eu quero que vocês saibam que quando nós atraímos vocês para nós mesmos e falamos gentilmente com vocês e os encorajamos e os confortamos, não estávamos tentando ganhar o coração de vocês para usá-los para os nossos próprios propósitos. A nossa exortação não foi com esse objetivo, não veio de engano. Agora, engano, essa palavra em particular pode ser usada ativa ou passivamente. Se estiver de forma ativa, Paulo está dizendo, eu não usei de engano para enganá-los, mas isso seria redundante, porque ele não pode falar isso dessa maneira. Na maioria das vezes, no Novo Testamento, quando é usado, é passivo. Paulo está dizendo, eu não fui enganado.
eu não estava enganado. E quando você coloca isso com a ideia de sofrimento, ele está basicamente dizendo: vocês realmente acham que eu sofreria todas essas coisas se eu simplesmente visse um fantasma? Vocês realmente acharam que eu daria toda a minha vida, literalmente enrolaria ela como uma bola, de acordo com os contemporâneos, jogaria uma lata de lixo, se eu meio que tivesse pensado que isso era verdade ou não? Ele diz: não, isso não vem do nada. E essa é a mesma coisa que Pedro estava argumentando com os gregos. Ele diz: não estávamos contando historinhas, contos sábios. Quando nós temos feito isso vem do poder, isso vem da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. João está dizendo a mesma coisa na sua epístola, quando ele está tentando resolver os problemas com os falsos profetas. Ele diz: olhem, nós o vimos, nós o tocamos, nós o contemplamos. Este não é simplesmente um ensinamento, é uma pessoa, e nós o conhecemos, e não estamos no engano, pois a nossa exortação não procede de engano ou da impureza. Agora, essa palavra impureza é literalmente impureza mesmo, falta de pureza. E muitas vezes se refere à imoralidade sexual. Mas não vemos realmente no Novo Testamento onde os apóstolos são acusados desse tipo de coisa. Mas pode estar na fala dos acusadores. E eu quero que você saiba que no tempo de Paulo, a imoralidade sexual era algo desenfreado. Era desenfreado naquele mundo. Se você acha que está mal agora, não tem nada de novo debaixo do sol. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que sempre houve essa relação vil e profana entre religião e imoralidade sexual. Se você for às religiões pagãs, o que eles tinham? Eles tinham prostitutas no templo. Até mesmo na época da apostasia de Israel. O que você encontra? Você encontra prostitutas no templo. Você encontra imoralidade. O que vemos com tanta frequência em tantas igrejas e organizações religiosas. Vemos a imoralidade, o que é uma das grandes marcas de um falso profeta no Novo Testamento. E se eu tivesse tempo, passaremos por isso e eu mostraria a vocês. Eles são homens sexualmente imorais. E é por isso que é tão importante para um verdadeiro servo do Evangelho não estufar o peito e ser ousado contra esse pecado, mas é temê-lo e fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Edificar um muro para se proteger disso. Mas a palavra também pode significar todo tipo de imoralidade, como mentira, roubo, ganância. E Paulo disse: não, a nossa exortação, tudo que nós fizemos aqui, não procede disso. Então ele continua. Ele diz: a nossa exortação não procede de engano. A palavra grega significa literalmente uma isca. O tipo de isca que você colocaria no anzol. Agora, ou colocaria uma armadilha para pegar um animal. Agora, aqui está o argumento. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Se o ministério e a mensagem de Paulo tivessem sido baseadas para capturar pessoas e usá-las para a vantagem dele, para ganhar fama, ser exaltado ou ter riquezas, então ele teria mudado a sua mensagem. Eu quero dizer, afinal, quando eu vou pescar, se eu jogar uma isca, depois de alguns minutos e nada morder essa isca, eu vou trocar a isca, eu vou mudar de isca, eu vou encontrar algo que pegue alguma coisa. Isso é o que os falsos profetas fazem. Eles mudam a sua mensagem. Paulo disse: nós não fazemos isso. Nós nunca fizemos isso. Agora, versículo 4. Lembre-se do versículo 3. Nós temos aqui a exortação. Então ele volta de novo e ele diz: mas, ou pelo contrário, mais um forte contraste. Agora eu vou mostrar a realidade. Ele diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Agora, como é importante, muito importante. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não há contraste, mas há conformidade perfeita. Conformidade perfeita entre a maneira como nós pregamos
e a natureza exaltada do nosso chamado. E muitos homens precisam ouvir isso hoje, principalmente aqueles que querem se levantar e fazer uma rotina de comédia, serem muito levianos com o evangelho, fazer esse tipo de congregação aí, fazer as pessoas rirem. Agora, não há nada de errado em ter um bom humor, mas Paulo está dizendo que a maneira como pregamos estava em perfeita conformidade com o alto chamado que recebemos. Éramos homens sérios. Ele diz, mas fomos aprovados por Deus. A palavra aprovado significa aqui que, em seu tempo perfeito, é o tipo de documento, é um tipo de palavra que significa testar um metal ou uma moeda antes de aprová-la. É para aprovar, mas antes de aprovar, você testa. Ele diz, fomos testados. E tendo sido testados, fomos aprovados por Deus. Esse é o tipo de homem que nós somos. Eles não eram novos crentes, eles não eram pessoas levadas pelo zelo da sua fé recém-descoberta, eles não eram inexperientes, eles não eram fanáticos, movidos por alguma coisa na terra. Eles eram homens que tinham sido testados e provados e testados. E então, tendo sido provados e testados, eles foram confiados com o evangelho. Agora, o tempo passivo aqui, eles não tomaram este ministério para si mesmos. Eles não saíram e foram embora. Eu estou pegando esse ministério para mim. Não. Foi conferido a eles por Deus. Tinha a ver com a soberania de Deus. Então eles foram testados. Antes de serem aprovados, e ao serem aprovados, algo foi confiado a eles. O quê? O maior tesouro que já foi dado. Agora você quer falar sobre responsabilidade? Você quer falar sobre administrar? Quer falar sobre o temor de estar diante do trono do julgamento de Cristo? A todos nós, mas especialmente aos ministros do Evangelho, foi confiado o maior de todos os tesouros. O maior de todos os tesouros. Vocês estão entendendo isso? Nós não podemos vacilar. Este é um tesouro, isso é um dom, não há coisa maior dada a um homem. É a razão pela qual Spurgeon disse, eu não me humilharia para me tornar um rei. Porque ele já esteve no lugar mais exaltado, que é ser um mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero agora ressaltar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu quero que vocês marquem aí nesse lugar e que a gente vá para 1 Timóteo, porque eu quero ter certeza de que não estamos centrados no homem, nisso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Ele diz, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, agora escute essa linguagem, do qual fui encarregado. Você está entendendo? A mesma palavra, que fui encarregado. Então ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Agora, isso é problemático. É quase como se você pensasse, quando você lesse isso de forma leve, você iria pensar, Paulo disse, sim, ele olhou para mim e viu que eu tinha algo valioso, alguém em quem ele poderia confiar. Então, por causa disso, o que ele fez? Ele me colocou no ministério. Ele me fez um portador do Evangelho de Jesus Cristo. E não é isso que ele está dizendo, porque eu quero que vocês fixem a atenção de vocês em uma determinada frase. Sou grato para com aquele. Paulo está agradecendo por alguma coisa. O que é? Aquele que me fortaleceu. Então não é que Deus estava procurando por alguém para ajudá-lo e ele descobriu que Paulo estava ali e era confiável e forte. Deus disse, que alívio, eu encontrei alguém que pode me ajudar. Não é nada disso. O que é o seguinte, é a soberania de Deus. Ele escolheu Paulo. E então Deus, ele não confiava em Paulo, mas Deus confiava na sua obra em Paulo. Então ele o escolheu, o fortaleceu, o testou e o aprovou. E foi tudo uma obra de Deus, do começo ao fim. Agora eu quero dar a vocês uma ilustração de Agostinho que diz isso. Deus não escolhe uma pessoa que seja digna, mas pelo ato de escolhê-la, ele a torna digna. Agora, isso não te dá esperança? O que quer que você tenha sido escolhido, ele o tornará digno. Ele o tornará digno. Agora,
Ele diz, mas assim como fomos, versículo 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Assim falamos. Laleo. Comunicação verbal, pregação, exortação. Assim falamos. O ministério de Paulo girava em torno da proclamação. Você precisa enxergar que isso era o centro de tudo o que ele fazia. Você não falava sobre atividade missionária com Paulo, a menos que você colocasse diante disso, no centro, a proclamação, a pregação, a exortação. E aí ficaria tudo em segundo plano. E hoje em muitas igrejas e em muitas missões ao redor do mundo fica em segundo plano, mas a proclamação, a pregação, a fala, isso é de absoluta necessidade. Acredito que foi São Francisco de Assis, pelo menos isso é atribuído a ele, eu posso estar errado, espero não estar, que disse que aqueles que pregam o Evangelho sempre usam palavras quando é necessário. Há um grão de verdade nisso, mas distorce amplamente a grande comissão apostólica. Porque a missão apostólica era pregar, 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 abrir a boca e pregar. Matt estava me contando sobre missionários que tinham a reputação, depois de deixarem o campo missionário, de que todas as pessoas ao seu redor, os muçulmanos ao seu redor, davam testemunho de que eram pessoas maravilhosas e legais. Então eles voltaram para os Estados Unidos e o que deixaram foi o testemunho de que eram pessoas maravilhosas e simpáticas. E por que foram? Porque eles nunca abriram a boca para todos os tipos de boas ações. Pessoas abençoadas constroem hospitais, maravilhoso. Eles vão te amar. É quando você abre a sua boca e prega o Evangelho de Jesus Cristo que todo o inferno se abre. E esse inferno se abre em torno de Paulo quase todos os dias de sua vida. Ele não procurou uma briga intencionalmente. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Ele abriu a boca e pregou. Agora, no versículo 4, ele diz, nós falamos, tempo presente, indicando uma prática habitual por parte de Paulo. Ele falou, ele falou, ele falou. Você não poderia calá-lo. Ele falou, não para que agrademos a homens. Nem precisamos falar sobre isso, né? Porque ele diz ao longo de diferentes epístolas, se eu sou um homem agradável, por que eu estou sendo espancado? Ele não procurou agradar aos homens, ele procurou agradar a Deus. E a coisa mais amorosa que um ministro do Evangelho pode fazer não é agradar os homens. O propósito não pode ser agradar os homens, porque a melhor coisa que eu posso fazer por vocês é buscar agradar a Deus quando eu proclamo a sua verdade. Porque é disso que vocês precisam, ele diz. Então, não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Muito forte aqui, ó. Não aos homens, sem chance. Deus, nós somos agradáveis a Deus. Então ele diz isso sobre Deus, que prova o nosso coração. Agora, isso vai ser útil para vocês, especialmente se vocês estiverem entrando no ministério. É a mesma palavra. Dokimassio. Dessa vez está no tempo presente. Agora, deixe-me apenas refrescar a memória de vocês. No versículo 4 ele diz, fomos aprovados por Deus. É um negócio feito, resolvido. Fomos aprovados. E porque fomos aprovados, foi-nos confiado o Evangelho. Então, ele se vira e diz, esse Deus que nos aprovou, que nos testou, e depois nos aprovou, está constantemente nos testando. Constantemente nos testando, não apenas do lado de fora, mas na parte mais profunda dos nossos corações e dos pensamentos. Ele está nos testando. De que maneira? Para ter certeza de que continuamos com as qualificações morais para ser um mensageiro do Evangelho. Não é um negócio totalmente acabado. Não é que Deus me aprovou. Ele me aprovou há 20 ou 30 anos. Não é que Deus derramou seu Espírito sobre mim há 15 ou 20 anos. Eu ouço as pessoas usarem essa linguagem o tempo todo, mas há essa ideia de ter sido aprovado e isso continua. Ele está examinando os nossos corações para ter a certeza, a garantia que nós continuamos nas qualificações necessárias para sermos homens de Deus ou úteis de alguma maneira. E eu quero que vocês vejam
Estamos quase acabando, mas eu quero que vocês vejam o Salmo 17. Alguns teólogos disseram isso. Testar, provar não é nada. Ele se refere a isso como um atributo de Deus. Que Ele é o Deus que prova, testa o coração. 17, versículo 3. Ele diz, Davi diz, sondas-me o coração. De noite me visitas. Provas-me no fogo. E iniquidade nenhuma encontras em mim. Irmão, irmã, eu só quero salientar isso. Você está deitada na cama ou deitado na cama à noite, importando-se com todo tipo de coisa. Não. Ele está examinando esses pensamentos naquela mesma hora. Agora, isso não deveria ser algo de pavor, isso deveria ser algo que o alertaria. Que ele está sempre examinando o seu coração. Em um momento secreto, ele está examinando para ver se você está mantendo essas qualificações. Ele está testando seu coração. Davi disse, ele não encontrou nada, ele disse. Então, no final do versículo 3, a minha boca não transgride. Há uma conexão entre o coração, a mente, a boca e as ações. Ao ministro do Evangelho, eu estou constantemente sendo testado. Talvez não por homens, talvez nem mesmo por provações de fogo que, sim, estão aí. Mas o meu coração, o íntimo dele, os meus pensamentos, a minha vida, tudo que eu penso, tudo está sendo testado. Agora, ele continua. E deixe-me apontar isso. Deixa eu fazer a pergunta. Por que ele agradaria a Deus e não aos homens? Duas razões. E eu posso ver aqui. Uma é que os homens só podem ver o que está do lado de fora. Deus vê tudo. A outra coisa é a admoestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temais os homens que podem matar o corpo, mas temai a Deus que pode matar tanto o corpo quanto a alma e lançá-los no inferno. Sim, você precisa agradar alguém. Mas esse alguém deve ser aquele que, diante de quem você estará no dia do julgamento. Agora, vamos em frente. Ele diz, e vamos passar por isso rapidamente. Ele diz, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Literalmente, nunca viemos com a palavra de bajulação. É a ideia de derramar elogios extravagantes sobre uma pessoa com a intenção de conquistá-la. Para usar essa pessoa. E Paulo diz, nós nunca fizemos isso. Então ele diz, como vocês sabem. Agora eu só quero apontar uma coisa. Você sabe, né? Provérbios 28:1. Os ímpios fogem quando ninguém os persegue, mas os justos são corajosos como um leão. Ele está sendo ousado aqui. Ele está quase retomando as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse, qual de vocês me convence de pecado? Ele está dizendo, eu nunca usei de bajulação. Vocês sabem disso. Em todo o meu tempo com vocês, eu nunca bajulei ninguém. Eu nunca usei esse tipo de técnica. Eu nunca pensei mal sobre vocês a ponto de fazer algo assim. A bajulação é perigosa, mortífera e vil. E ele continua. Ele diz, nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Isso pode significar pretexto, uma máscara, um manto, algo que fica na frente de outra coisa para esconder o que está por detrás. Ele disse, não, nós nunca vestimos um manto, uma máscara, durante a exortação, usando palavras bonitas e lisonjas como pretexto de ganância. Agora, algo que eu quero dizer aqui sobre essa ganância, não precisa ser simplesmente ganância por dinheiro, mas a ganância por todos os tipos de coisas, como facilidade na vida, fama, poder, exaltação, louvor de si. Ele disse, não, nós não fizemos isso. E vocês sabem disso. Não é poderoso quando, na sua própria consciência, como homem de Deus, você pode dizer, vocês sabem disso. Ei, vocês sabem, eu nunca fiz isso. Foi Samuel quem disse, eu nunca tirei nada de nenhum de vocês. Vocês sabem disso. Então ele diz, algo que vem de um judeu, que é praticamente impensável. Ele chama Deus para testemunhar.
Deus sabe disso, Ele é testemunha. Agora, isso é poderoso. Paulo raramente faz isso em seus escritos. Ele faz algumas vezes, mas raramente, e apenas em casos extremos. E ele diz que se não é suficiente dizer, você sabe o que, né? Então deixe-me dizer isso. Como um judeu que teme a Deus, Deus sabe, Ele é minha testemunha. Ok. Agora, às vezes eu acho que as pessoas usam isso mesmo, os cristãos, de uma maneira muito leviana. Vocês precisam ser muito cuidadosos para não usarem uma capa para não esconderem nada e depois tentar dizer algo assim. Agora, ele continua e diz isso. Também jamais andamos buscando glória de homens, jamais andamos buscando louvor dos homens. O tempo presente significa uma ação contínua, uma prática habitual. Não era a nossa prática habitual buscar a glória dos homens para nós mesmos. Nem de vós, nem de outros. Ele continua. Não fizemos com vocês, não fizemos nas ruas do mercado quando estávamos pregando publicamente e não fizemos em suas casas quando estávamos sozinhos com vocês. Nós simplesmente não fizemos isso. E ele diz, embora pudéssemos, como enviados, apóstolos de Cristo, agora precisamos falar sobre a autoridade. Apóstolos de Cristo. Isso é tão alto quanto você consegue imaginar. Cristo é a pedra angular. A igreja foi edificada sobre este fundamento, o ensino dos apóstolos. E ele está dizendo, como enviados de Cristo, ele diz, podemos exigir de vós a nossa manutenção, a autoridade. Podemos ser pacientes com vocês. Agora, o que isso significa? Há duas possibilidades. Acredito que ambos estão envolvidos. Uma é, quando Paulo fala sobre esperar, carregar um fardo, muitas vezes tem a ver com finanças. Ele está dizendo, eu não fiz isso. Eu não fiz isso com vocês. Na verdade, se vocês lerem 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Agora, isso não está estabelecendo um princípio de que os ministros cristãos nunca devem ser ajudados ou apoiados. De jeito nenhum, porque em outros lugares Paulo fala sobre isso. Mas o que Paulo está nos ensinando é algo que todos devemos praticar, e é isso. Às vezes, devemos abrir mão dos nossos próprios direitos por causa da integridade do nosso testemunho e por causa da integridade do Evangelho. E às vezes isso é necessário. Muito necessário. Ele diz, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, autoridade. Eu disse que isso poderia estar se referindo às finanças, ou poderia ser o que acabamos de ler no texto, no Novo Padrão Americano, que ele diz, como apóstolo, poderíamos ter afirmado a nossa autoridade sobre vocês, e nunca o fizemos. Agora, Calvino diz dessa maneira, e eu acho que ele traz o ponto assim perfeitamente. Ele diz, poderíamos ter usado a nossa autoridade para exigir de vocês obediência incondicional. Conheço homens que usaram o ministério para fazer isso. Exigir das pessoas obediência incondicional a si mesmas. Isso é assustador. Paulo não fez isso. Agora, deixa eu passar apenas uma lista de 5 coisas a respeito de autoridade para vocês. Então vamos pegar isso da próxima vez. Em primeiro lugar, a autoridade não brota da nossa posição, mas do grau em que conformamos a nossa vida à palavra de Deus e proclamamos a palavra de Deus. Eu não posso dizer porque sou ministro do Evangelho que tem alguma autoridade sobre vocês. Eu tenho autoridade para interpretar corretamente a palavra de Deus e instruir vocês com ela e chamá-los ao arrependimento. E eu tenho que estar ciente de que no dia do julgamento, se eu estiver errado, eu estarei em apuros. Outra coisa que eu quero dizer sobre a autoridade é que a autoridade ela é limitada ao ensino claro da palavra de Deus. Tantas pessoas começaram a dizer,
falar muito sobre autoridade pastoral e chegam ao ponto em que eles estão entrando nas casas das pessoas e exigindo obediência e lealdade que simplesmente não estão corretas. A nossa autoridade, novamente, é limitada pelas Escrituras. Nós proclamando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e indo até vocês com a palavra de Deus. Não alguma visão que tivemos, não alguma impressão do nosso coração, não apenas a nossa atitude ou o que achamos correto. Não, é o ensino claro da palavra. Se alguém vier até você com alguma revelação ou algo assim parecido com relação à sua vida, apenas diga a eles que Deus conhece a sua caixa de correio. Se Ele quiser te enviar uma mensagem especial, Ele vai fazer isso. Mas se alguém vem até você humildemente com a palavra de Deus, interpretando corretamente a palavra, você precisa ouvir. E mesmo nisso, porém, há um senso de consciência cristã e há algumas coisas em que os cristãos são guiados por sua consciência, que vai muito além do que talvez eu possa fazer em minha vida. Não posso impor a vocês, porque é uma questão de consciência. E por isso o amor é tão importante. Outra coisa, a autoridade não dá maiores privilégios, mas dá maior responsabilidade. Só quero dizer isso. Você quer autoridade? Você não sabe o que está querendo, jovem. Quando você pensa em se casar, precisa entender, essa autoridade no lar é uma autoridade para o serviço, é a autoridade de derramar a sua vida, não fazer o que você quer, não realizar a sua própria agenda, não manipular a sua esposa em nome de Jesus. É uma autoridade para servir. Quarto, o objetivo não é colocar as pessoas debaixo da nossa autoridade, mas subjugá-las debaixo da autoridade de Cristo e também para levá-los a um ponto em que sejam maduros na palavra de Deus, renovando sua mente no mundo, para que não precisem mais dessa atenção paterna e materna como se fossem tão imaturos. Mas para que isso aconteça em sua vida, você precisa crescer na palavra. E, finalmente, a fidelidade dos outros não deve ser exigida. É merecido. É merecido. Vale para todos os tipos de autoridade. Até mesmo em casa. Observe, a Bíblia não diz: maridos, ordenem que suas esposas se submetam a vocês. Deus fala diretamente com as esposas. Maridos, conquiste o que é seu. Conquiste o que é seu. Quando você começa a ter como pastor, como alguém que tem autoridade, e você começa a ter que exigir e manipular as pessoas, exigir que elas te sigam por causa de algum cargo, você está em apuros. Agora, há um sentido que eu quero que você saiba o que é autoridade bíblica em uma igreja, e presbíteros têm autoridade bíblica, mas é uma autoridade que eles conquistam por causa do seu ensino claro das Escrituras, por causa da sua maneira de viver. Agora, uma última coisa. Embora se trate de ministros do Evangelho, há um sentido em que todos somos ministros do Evangelho. Outra coisa, se você levar esse texto para casa, não recomendo ligar a televisão para ver todos esses pregadores. Mas muito do que é dito pelo apóstolo Paulo, não tudo, expõe, mas não nem tudo, mas expõe. Pelo menos alguns desses pregadores da televisão, pregadores da prosperidade, e esse tipo de coisa. Nós precisamos ver, Paulo está lidando com isso, de certa maneira, indiretamente. Escute. As palavras da boca de alguém. Há muito a ser aprendido. Mas as palavras da boca de alguém, como se fossem coração ou águas profundas, difíceis de discernir, mas observando o caráter, as ações. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 13 e Tito capítulo 1, aquele ancião, suas qualificações são principalmente qualificações de caráter. Caráter. Se você não está aqui hoje, se você está aqui hoje e você não conhece o Senhor, ou você está perturbado na sua alma, ou algo está acontecendo, você precisa de algum conselho, você pode vir até mim, você pode vir ao irmão Anthony, você pode vir ao Mark e tentaremos ajudar outros irmãos que têm as suas Bíblias e sabem como usá-las, outras irmãs. Não saia daqui esta noite com uma alma perturbada. Vamos orar.